Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos Paradoxo de Galileu. Em 1616, Galileu foi proibido pela Igreja de apoiar e divulgar as ideias do Copérnico, aquela na qual o Sol está parado e os planetas giram em torno do Sol. Isso ia contra a religião da época. De qualquer maneira, em 1632, Galileu publicou este livro que trata do assunto. Ele foi levado a julgamento por suspeita de heresia. Provavelmente por estar morrendo de medo de ser torturado pela Inquisição, Galileu negou as ideias de Copérnico e recebeu uma pena, em certo sentido, branda: prisão domiciliar perpétua. Além disso, foi proibido de escrever qualquer outro livro e também as suas obras antigas não poderiam ser reimpressas. Em 1633, Galileu começou a sua pena de prisão domiciliar perpétua na casa de um amigo, o arcebispo de Siena. Meses depois, ele foi para a sua própria casa. Mas foi aqui mesmo, na casa do arcebispo, que Galileu começou a escrever outro livro, algo que era completamente proibido. Em 1634, Galileu teve um ano muito difícil, talvez o pior de sua vida. Morreu a filha que ele amava tanto e começou a sua cegueira. De qualquer maneira, ele continuou escrevendo aquele livro, que ficou pronto em 1635. O problema é que as editoras não quiseram publicar esse material. Sabiam daquela proibição que Galileu tinha recebido. Então foi só em 1638 que Galileu conseguiu fazer com que o livro fosse publicado. Isso se deu lá nos Países Baixos, onde há mais protestantes do que católicos. De tal maneira que foi a maneira que se conseguiu para imprimir uma gráfica de alguém que fosse protestante. É neste livro aqui que Galileu explica estudos que ele tinha feito décadas atrás. O movimento de queda livre, o movimento retilíneo uniformemente variado. É aqui que ele explica que a trajetória de um objeto em lançamento oblíquo é uma parábola. Esses assuntos eram novidades na época. Esse livro tem vários outros assuntos. E para esta aula, o que me interessa é o que Galileu escreveu aqui. Bom, depois eu volto para esse trecho em específico. Agora eu vou falar o seguinte. Aqui eu tenho um conjunto A, aqui um conjunto B. A aqui e B aqui. Nós dizemos que dois conjuntos possuem a mesma quantidade de elementos se é possível fazer isso aqui, ó. Uma correspondência 1 a 1 entre eles. Cada elemento de A está associado a um único elemento de B, e também vale o contrário. Cada elemento de B está associado a um único elemento de A. O termo técnico é: existe uma função bijetora entre A e B. Quando isso existe, esses dois conjuntos possuem
a mesma quantidade de elementos. Vou fazer um exemplo aqui. Vou pegar o A como sendo 1, 2 e 3. E o B como sendo 1 e 2. Você nota que B está contido em A e o B é diferente do A. Nessa situação aqui, eu não consigo construir a tal da função bijetora. Eu não consigo associar cada elemento de A a um único elemento de B. Então aqui eu não consigo fazer a minha função. Ou seja, esses conjuntos possuem uma quantidade de elementos que é diferente. A minha pergunta é: será que tem como eu criar um conjunto A, um conjunto B, de tal maneira que o B está dentro do A, o B é diferente do A, e eu consigo fazer a tal da função bijetora? Será que existe isso? Vou olhar o que Galileu fez. O que eu vou fazer é explicar da maneira moderna aquilo que ele escreveu. Galileu dá um exemplo. Aqui está escrito 4. Vou colocar o 4 aqui. Aqui está escrito 9. Vou colocar o 9 aqui. Aqui está escrito 2. Vou colocar o 2 aqui. Aqui está escrito 3. Vou colocar o 3 aqui. Agora eu vou completar. Aqui eu vou colocar os números naturais. 1, 2, 3, 4 e por aí vai. E do outro lado eu vou colocar os quadrados perfeitos. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. Então aqui se eu puser o 4, do outro lado eu coloco 4 ao quadrado, que é o 16. E aqui são infinitos. Deixa eu fazer maior esse desenho, só prolongar aqui. Então, de um lado eu coloquei os naturais, do outro os quadrados perfeitos. E você nota que eu estou trabalhando agora com conjuntos que são infinitos. Então, aqui continua. Aqui continua. E eu consigo fazer uma função bijetora entre naturais e quadrados perfeitos. Eu ligo o 1 com o 1, o 2 com o 4, o 3 com o 9, o 4 com o 16. Olha como de fato eu construí uma função bijetora. Para cada número natural, eu estou associando ao seu quadrado. E para cada quadrado perfeito, eu estou associando a sua raiz quadrada. Então, de fato, foi criada uma função bijetora e nós temos aqui, ó, este é o conjunto A, este é o conjunto B. Os quadrados perfeitos, o 1, 4, 9, 16, 25, 36 e por aí vai, estão dentro do conjunto dos números naturais. E o conjunto dos quadrados perfeitos é diferente do conjunto dos naturais. Então, de fato, foi possível criar uma bijeção satisfazendo essa propriedade. Então, é interessante porque
Aqui estão todos os naturais, aqui estão uma parte deles, mas a quantidade de elementos que tem nessa parte é exatamente igual à quantidade de elementos que tem nesse todo. Então, isso que parece bastante estranho para quem olha a primeira vez, ocorre com conjuntos que são infinitos. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.